Olá, seja muito bem-vindo a mais uma de nossas aulas. Espero que você esteja crescendo em conhecimento, né? Quando a gente nasce, a gente come a papa, né? Toma o leitinho da mamãe e a gente cresce em estatura biológica. Mas quando a gente alimenta da palavra, a gente cresce nessa estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita. A gente cresce em conhecimento, em revelação, primeiro de quem Deus é e também de quem você é agora em Cristo. Eu costumo dizer que é assim, ó, tempo, informação, conhecimento, revelação, crença e comportamento. Quanto mais eu dedico tempo, mais informação eu tenho, mais conhecimento, mais revelação, mais luz. Quanto mais luz, mais crenças corretas. E quanto mais crenças corretas, mais comportamentos corretos. Eu espero que você tenha sido edificado com essas aulas anteriores e com certeza essa aula vai edificar ainda mais a sua vida. Livro está consumado, página, 137, já passamos do meio, hein? E o nosso assunto hoje aqui é a paternidade no capítulo 13. Você que está com o livro aí na mão, paternidade, capítulo 13. Eu sempre digo isso, que a maior crise que existe na igreja hoje, infelizmente, é a crise de identidade. Identidade de quem Deus é, identidade de quem Ele é. Porque quando a gente tem a convicção plena de quem Deus é, não nos falta fé. E quando a gente tem a convicção plena de quem nós somos, os nossos comportamentos são segundo os comportamentos que Deus quer de nós. Mas vamos lá. Paternidade. O desejo de Deus sempre foi criar uma família. Sempre digo que na velha aliança Deus tinha um povo, mas na nova aliança o Pai tem uma família. Ah, Jesus, isso é tão bom quando a gente tem esse entendimento, essa luz, essa revelação, que nós somos filhos de um Pai, e aqueles que estão ali congregando com a gente, que se renderam a Cristo, em qualquer denominação dessa terra, além da nossa igreja local, são os nossos irmãos em Cristo. E quando a gente está na ceia, a gente está numa mesa, a gente está participando juntos, não só na ceia do pão e do cálice de suco de uva, mas também quando você está numa mesa, compartilhando, nós estamos entre irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai. Como já dissemos anteriormente, a partir do momento em que eu creio em Jesus e o recebo como meu Salvador, eu me tornei mais um filho desse Pai maravilhoso. Vamos ler Lucas 11, do 5 ao 13. Eu quero trazer algo para vocês aqui que é muito bacana, quando você entende que você é filho, sabe? Quando você tem lá no seu espírito, querido, não é na sua alma. A alma é informação, no espírito é revelação. Quando você tem lá na dimensão do seu espírito, que nada mais te rouba. Sabe aquela terra boa que Jesus falou? Nada mais te rouba que você é filho. Nem os seus próprios comportamentos, nem quando você erra, vai roubar isso de você. Essa consciência de quem você é como filho. Então essa parábola aqui fala exatamente sobre isso. Porque você lembra quando Jesus ele fala assim para os discípulos? Eu não chamo vocês mais de servos, né? Quem lembra? Mas eu chamo vocês de amigos. E aí a gente lê esse texto e fala, nossa, que bacana, fui promovido. Eu não sou mais servo de Jesus, eu sou amigo de Jesus, eu tomo posse dessa palavra, né? Mas entenda, já está melhor ainda. Naquela época, Jesus ainda não tinha morrido. E por ele não ter morrido, entenda isso, não tinha começado o tempo da nova aliança, que a obra consumada da cruz reconciliou a humanidade que crê com o Pai e eles se tornaram filhos. Então Jesus não podia falar assim, eu chamo vocês de meus irmãos, eu chamo vocês de filho do meu Pai. Ele não podia dizer isso ainda, porque isso só aconteceu depois da obra consumada, depois que ele morre naquela cruz. Então a máxima dele era amigo mesmo. Então ele falou assim, olha, eu não chamo vocês mais de servos, vocês são meus amigos. Só que quando ele morre naquela cruz, a Bíblia diz para você e para mim, Paulo dizendo, que nós fomos reconciliados com o Pai. Então, além de amigos, hoje nós somos mais, nós somos filhos de Deus. Pastor, é igual? Vou mostrar para vocês aqui que não é igual. Que ser filho, identidade de filho, é muito melhor do que identidade de amigo. Até porque amigo, amanhã pode ser inimigo. Concorda? Concorda? Mas filho sempre será filho. Fazendo certo ou errado, obedecendo ou desobedecendo. Isso não significa que você vai viver uma vida de desobediência quando você tiver lá no seu espírito a revelação que você é filho. Pelo contrário, quanto mais você tem a revelação no seu espírito que você é filho,
mais você se comporta como filho. E uma pessoa que se comporta como filho, ela é mais santa do que se imagina. Ela é mais temente a Deus do que se imagina. Ela obedece mais do que se imagina, porque ela é constrangida por esse amor da reconciliação. Então é extremamente importante a gente ter esse entendimento, que melhor do que ser amigo é ser filho. E aí, eu quero trazer essa parábola para vocês, que Jesus fala exatamente sobre esse assunto. Vamos ler? Diz assim o texto, olha, Lucas 11, do 5 ao 13. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, olha só o que Jesus está trazendo de analogia aqui para eles, olha. Suponha que vocês tenham um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responde, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso ele lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que lhes pedir. Vamos lá entender o que está acontecendo aqui, gente. Vamos lá. Jesus contou essa parábola querendo mostrar para cada um deles, os discípulos naquele tempo, que ser filho é melhor que ser amigo. Vamos descobrir isso aqui dentro da parábola? Olha só, ele está dizendo o seguinte, imagine que um amigo receba um outro amigo meia-noite em casa. Ele está passando de viagem e tal, e inesperadamente ele chega na casa do amigo. E ele chega com fome, meia-noite. E ele fala, olha, eu preciso comer alguma coisa, estou com fome. E o amigo dele vai no vizinho amigo, bate na porta à meia-noite e pede 3 pães emprestados. O amigo que está do lado de dentro da casa, ele fala assim, eu não posso te atender, porque eu já estou deitado com os meus filhos. O que ele está dizendo? Está dizendo assim, olha, eu sou seu amigo, mas eu tenho uma prioridade, meus filhos. Não dá para te atender porque eu já estou deitado com os meus filhos. Jesus só quis mostrar que filho é melhor que amigo. E, aliás, a gente nem precisa da parábola, a gente sabe disso, filho é filho, amigo amanhã pode ser inimigo, como eu já acabei de dizer. Então, o filho, ele está num nível muito maior do que amigo. Filho tem o que o pai tem, amigo não. Amigo não tem o que amigo tem. O que é do filho, do pai é do filho, mas o que é do pai não é do amigo do pai. Tá entendendo? Então Jesus falou assim, imagine uma parábola dessa, de modo que o amigo disse para o amigo, eu não posso te atender, porque eu já estou deitado na cama com os meus filhos. E sabe o que quer dizer deitado na cama com os meus filhos? Lugar de intimidade, querido. Um filho que deita na cama do pai só tem que ter intimidade. Perceba que existe uma área da nossa casa que ela é a menos visitada pelos nossos amigos. Mas os nossos filhos vão lá, talvez todos os dias. O meu filho que mora em Portugal, eu me lembro que quando ele morava com a gente aqui no Brasil, a gente estava às vezes deitado na cama lá já, eu e minha esposa, e ele é grandão, sabe, fortão. Aí ele vinha e ele deitava no meio de nós dois. E ficava ali, assistindo televisão, até tarde. Eu lembro que ele falava assim, Mateus, vai para sua cama, cara. Daqui a pouquinho. Ficava lá no meio da gente. Né? Porque ele é filho. Ele é filho. Colocava a televisão até no canal que ele queria. Porque ele é filho. Eu ainda apelidei ele de underline, que era aquele tracinho que separa 2 palavras, né? Então, é o underline, porque eu estava ali separando eu da minha esposa. Mas porque ele é filho, ele tem acesso à casa, ele tem acesso à geladeira, ele tem acesso à televisão, ao canal da televisão, ele tem acesso à cama.
o lugar de maior intimidade de um casal, o filho tem acesso. Tá lá o meu filho agora, nesse exato instante, meu filho caçulinha de 6 anos, sabe onde ele está? Ele está deitado na minha cama, agora. Ele acordou, foi lá para a cama, está deitado lá. Por quê? Porque ele é filho, querido. Então, sabe esse quarto da intimidade? Que a maioria das visitas não vão, como eu falei aqui, é o quarto que o filho vai. Filho, ele tem acesso às prateleiras, filho tem acesso aos armários, filho tem acesso à geladeira, filho tem acesso a pegar o forno do fogão, abrir, pegar a comida que está ali, esquentar, fazer. Filho é filho. O amigo, por mais amigo que seja, às vezes não tem esse nível de intimidade. Filho tem a chave da porta da sala para chegar em casa. Filho tem a chave do carro quando ele precisa e sabe dirigir, é claro. Preste atenção que ele tem sua carteira, é claro. Então, filho, um nível de filho é muito maior do que um nível de amigo. E é isso que Jesus estava contando. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, ser filho. Jesus não podia falar muito mais sobre isso, porque eles ainda não eram filhos. Eles eram amigos ainda, mas para nós essa palavra precisa vir com profundidade, porque nós não somos amigos de Deus. Amigo pode ser inimigo. Tiago vai dizer que nós podemos nos constituir inimigos de Deus, mas nunca vamos deixar de ser filhos a partir do momento que nós cremos e receber Jesus como nosso Salvador, salvo pela apostasia da fé, que é um outro assunto. Caso contrário, nós que somos filhos, a gente precisa ter esse entendimento. Peraí, eu sou filho. E um filho, querido, ele pede. O filho precisa pedir o que é do pai, a menos que seja algo de maior valor, algo que o pai já disse um não. Mas o filho, aquilo que é comum numa casa, o filho se apropria. Um filho, por exemplo, não chega e fala assim, pai, eu posso abrir a geladeira? Aí ele abre a geladeira. Aí, pai, eu estou vendo aqui um iogurte, eu posso pegar? Pai, eu estou vendo uma água aqui, eu posso tomar? Pai, eu posso abrir a porta? Pai, eu posso ligar a televisão? Pai, eu posso entrar no seu quarto? Claro, em alguns momentos ele até pergunta, pai, eu posso sentar no sofá? Não é assim, querido. Filho é filho, filho se apropria, filho tem entendimento que tudo que é do pai é dele. E é isso que o Espírito Santo quer te fazer entender, que o que é do pai é seu, o que é do pai é meu, é nosso, nós somos filhos. Inclusive, a santidade é do pai, então também é nossa, a obediência é do pai, porque ele tem um caráter de obediência, então também é nossa. O filho obedece, então nós obedecemos. O pai é saudável, então nós somos saudáveis. Então tudo que o pai tem na sua essência também é nosso, como também ele tem nas suas riquezas, na sua natureza de rico. Tudo que o pai tem é nosso, e a gente precisa ter esse entendimento que nós somos filhos, independente se somos filhos, infelizmente, falhos, filhos que às vezes estão cometendo algum tipo de pecado, filho que está na desobediência. Se nós cremos em Jesus, nós somos filhos. Ah, pastor, mas é questão do pecado. A questão do pecado, você acaba entrando na disciplina de Deus e na disciplina da própria natureza da terra. Quem planta, colhe. O pecado por si só tem suas consequências. Deus disciplina aquele que ele ama. Então, assim, o pecado ele é terrível. O pecado tem consequências desastrosas. Por exemplo, um pecado do adultério destrói uma família, destrói o relacionamento com a esposa, destrói o relacionamento com filhos, traz uma série de destruição, destrói caráter, reputação, credibilidade com as pessoas, destrói ministério para quem é um pastor. É autodestrutivo o pecado. É claro que nunca será bom pecar, mas eu preciso entender que não é o pecado que me faz deixar de ser filho. Porque quando eu tenho essa intimidade com Deus, eu sei que eu sou filho por essência. Eu sou filho por uma essência que é a chamada essência da cruz. Porque o meu Jesus, como filho mais velho, reconciliou a humanidade com o Pai. Então a sua reconciliação não é uma obra sua. Não é algo que você fez. O nosso irmão mais velho fez por nós. Ele foi à cruz, ele pagou a sua dívida, ele pagou a minha dívida. E nós fomos justificados nele, nós fomos amados nele, nós fomos reconciliados nele. Não é uma obra que eu fiz, é uma obra que ele fez. João 1,12, eu já falei várias vezes esse texto aqui, que não é nada que eu faça, quando eu creio em Jesus e o recebo, foi dado a mim o poder de me tornar filho de Deus.
Então eu preciso entender essa paternidade. E Jesus estava dizendo exatamente isso nessa parábola. Pessoal, olha, o amigo está dentro de casa e ele fala para o amigo, eu não posso te atender, porque eu já estou deitado aqui com os meus filhos. É como se ele dissesse, os meus filhos são prioridades. Mas o texto continua. O texto vai dizer para nós que o amigo continuou importunando. Sabe o que eu aprendo? O que a gente vê por aí. Tem muito filho importunando Deus. Ele trata Deus como amigo e importuna. Mas quem é filho não importuna, só se apropria. Pastor, o que é importunar? É você ficar pedindo aquilo que já é seu, querido. Que já é seu por direito. O filho ali nem bateria na porta. Se aquele amigo, do amigo que estava viajando, fosse filho do pai do lado, ele iria lá e já tinha até a chave. Ele abriria, mesmo com os outros filhos deitados na cama, ele abriria lá, pegava o pão e servia o amigo. É assim que funciona. Mas por ele ser amigo, ele tinha que bater na porta e esperar ser atendido ou não. E o texto diz para nós que ele importunou tanto aquele amigo que o amigo foi e o atendeu. Aí você fala assim, tá vendo, pastor? Então tem que importunar, tem que... Não, quem falou que você tem que importunar Deus? Você sabia que tem muitos crentes que importunam? O que é importunar Deus, pastor? Eu vou te dizer. Importunar Deus é quando você pede o que já é seu. E Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu favor, Ele dá. Ele dá, porque Ele está vendo que é uma ignorância de um filho. E Ele, como pai, Ele dá. Mas não é para ser assim. Não é necessário ser assim. Ele quer que você entenda que você é filho. E Ele deu algumas dicas para nós. Como que você deve orar? Você vai orar assim, Pai Nosso. Vai para o seu quarto e ore, fale com o Pai. Chame Ele de Pai. Ele é Pai. Você precisa chamá-lo de Pai até o seu coração crer nessa verdade. Quanto mais você fala que Deus é Pai, ao invés de ficar Deus meu, Deus Todo-Poderoso, a gente já sabe que Ele é. Fala assim, Pai, Paizinho. A Bíblia diz para nós que o Espírito Santo clama por nós, Abba, Pai. Abba, Pai. Você precisa ter essa consciência. Aliás, a gente precisa crer no que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que se você creu e recebeu, você se tornou um filho, você é filho. E você precisa ter essa consciência no seu espírito. Eu sou filho de Deus. Ah, mas eu falho tanto, eu sou filho. Você não olha para a sua falha para definir que você não é filho, ou olha para o seu acerto para definir que você é filho. Não, você não olha para frente, ou para o dia, ou para o presente, ou até mesmo para o passado seu, mas você olha um pouco mais atrás. Aliás, muito mais atrás. Você olha para o que aconteceu há 2000 anos atrás, aquela obra da cruz é que te reconciliou. Não é nada que você fez, faz ou fará. É o que Cristo, há 2000 anos atrás, aproximados, fez ao seu favor. A obra da reconciliação foi perfeita e não tem como mais condená-la. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer para me tornar ou não tornar filho. Eu só preciso crer numa obra que foi feita. E, gente, isso é uma crise que tem dentro da igreja. E por ter essa crise, tem crise de pecado. Porque enquanto eu não tiver a definição clara de que semente eu sou, eu não vou dar fruto conforme a espécie, como Gênesis 1:11. Eu só vou dar fruto como filho quando eu tenho a consciência plena no meu espírito que eu sou filho. E então a minha alma começa a crer nessa verdade e ela começa a praticar no meu próprio corpo as obras dos céus, que na verdade nem são obras, são frutos. Perceba que Paulo, quando ele trata aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala de obras da carne, ações nossas. Mas quando ele fala do Espírito, do que vem do céu e manifesta no nosso corpo, ele chama de fruto. Qual a diferença? A obra é aquilo que eu faço da minha própria força. E muitas vezes errado. Mas o fruto é aquilo que é gerado em mim naturalmente, sem nenhum esforço. Por uma consciência apenas de que eu sou filho de Deus. Quando eu tenho essa consciência... Tem um barulho de uma furadeira ali, mas vai terminar. Quando eu tenho essa consciência que... Gente, um pouquinho de paciência aí, tá, gente? Mas tem um abençoado dando os furos ali, mas vai dar para vocês entenderem aqui. Então, olha só. Quando eu tenho essa consciência que eu sou filho, a minha vida dá fruto conforme essa consciência. Então, o que eu creio, assim como eu creio, eu me comporto. Se eu tenho uma consciência plena,
que eu sou filho de Deus, eu vou dar fruto conforme essa consciência, que é a minha fé, que é a minha crença, o que eu creio. Quando eu creio piamente que eu sou filho, eu me comporto como filho. Daí a grande importância da gente ter essa consciência. Barulhinho gostoso aí, né, gente? Só nessa aula, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Por isso, o texto fala assim, por isso vocês podem pedir e vocês vão encontrar. Vocês vão bater e a porta será aberta. Aí ele fala, pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Ele fala, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, ele dá cobra. Se pedir um ovo, ele dá um escorpião. Aí é que tá. Você tá vendo, pastor? O próprio Jesus está mandando pedir. É verdade. Concordo. Pastor, eu não posso pedir. Então, claro que pode. Você pode apresentar suas demandas ao Senhor, até porque filho também pede. Mas você só precisa ter essa consciência que nem tudo você precisa pedir, que você pede mais como alguém que se apropria, que você precisa ter essa consciência que você é filho. E você precisa também entender esse texto. Porque continuando esse texto, e às vezes poucas pessoas observam, olha o que o texto fala. Se apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, olha agora isso aqui, que muitas pessoas não prestam atenção. Ele fala assim, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus não está falando de coisas no texto. Jesus está falando de pedir o Espírito Santo. Por que pedir o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que traz a nós a consciência que nós somos filhos. É o Espírito Santo que traz a consciência a nós que tudo que o Pai tem é nosso. Lembra quando Jesus falou para os discípulos assim, eu não vou deixar vocês órfãos. O que é uma pessoa órfã? É uma pessoa sem pai e sem mãe. Né? E Jesus ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Então ele está dizendo que o Espírito Santo também é pai. E quando você recebe o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, quando você comunica com o Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, uma relação com o Espírito Santo, ele vai se manifestar como pai. Ele vai dizer para você, você é meu filho. Então veja que o texto não está falando de você pedir coisas. Não é que você não deva pedir ou que seja pecado. Mas o texto está dizendo, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Por quê, querido? Esse é o tempo dele. Quem revela o Pai é o Espírito Santo. Quem revela o Filho é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Não menos importante, mas é a terceira que veio à Terra. Para nos revelar o Pai e o Filho. É Ele quem revela que você é filho e que Deus é Pai. É Ele quem revela que tudo é seu. É Ele quem revela a cruz. É Ele quem revela a nova aliança. É Ele quem revela a graça. É o Espírito Santo. Peça ajuda a Ele, querido. Tudo que você está estudando, tudo que você está aprendendo, você só vai ter essa revelação no seu espírito com a ajuda do Espírito Santo. Porque é lá que ele habita, como já falamos. Não adianta você tentar na própria força entender esse livro, entender a Bíblia, entender a nova aliança, entender a graça, entender a cruz, você não vai entender. Peça o Espírito Santo. Você quer pedir? Peça o Espírito Santo. Você quer pedir? Peça sabedoria a Deus. Peça graça, peça conhecimento, peça revelação, peça a luz da obra consumada. Ore em todas as aulas. Se você não tem feito isso, faça, ore. A gente não ora por aqui para não tomar tempo de cada aula, mas a gente ora antes. É importante você ter esse tempo de oração. Fala, Pai, me revela o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela Jesus. Me revela a cruz, me revela a nova aliança, me revela como eu devo me comportar como filho. Me revela a minha essência da minha identidade. Revele a mim a sua identidade, porque essa é a base. Não é o que você faz, é quem você é. Porque preste atenção nisso aqui. O que você faz é muito bom, mas com a consciência de quem você é. Você não pode fazer um o quê para formar um quem. Um o quê nunca forma um quem, mas um quem faz um o quê. Então é primeiro quem eu sou, para depois o fruto que eu vou dar. Eu não planto um pomar, por exemplo, depois chego para o pomar e falo assim, agora eu vou decidir que fruta eu quero colher desse pomar. Não, eu primeiro antes penso assim, eu quero colher laranja, então eu vou comprar laranja. E vou plantar. Eu quero colher limão, então eu vou comprar limão e plantar limão. Então primeiro, preste atenção nisso aqui.
Primeiro eu defino que fruto eu quero dar. E depois eu defino quem eu sou. Então, qual o fruto que nós, como filhos de Deus, queremos dar? Santidade, obediência, fidelidade, compromisso, cura, libertação, tudo que você imaginar que a terra não pode nos proporcionar. Então, como é que eu vou dar tudo isso de fruto? Quando eu busco a semente certa, a muda certa, a árvore certa, e eu me ligo nessa árvore, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. Quando eu entendo que somente nele eu tenho isso tudo. E quando eu reconheço quem eu sou nele. E quem eu sou nele? Eu sou filho. E ele é pai. Porque eu sou bom? Não. Não é filho que escolhe pai. É pai que escolhe filho. Pai vem primeiro. Então ele veio primeiro na sua essência. E por isso eu me tornei. Porque Cristo morreu por mim. Então a partir do momento que eu tenho essa consciência, querida, eu tenho uma consciência plena na minha vida de quê? Identidade. E a semente, como eu disse, dá fruto conforme a espécie. Então, se a semente, se essa espécie é uma espécie de um novo nascimento, que eu nasci agora do Espírito, eu sou filho de Deus, eu vou dar fruto de quê? Que é tudo que muita gente quer. Tem que obedecer, vencer o pecado, ser santo. Tudo isso que muita gente fica falando sobre comportamento, só vai resolver quando eu resolver o problema de identidade. Só quando eu resolver a minha identidade. Enquanto eu não resolver a identidade de quem eu sou, facilmente eu não vou conseguir resolver a questão do pecado. Eu vou estar sempre numa natureza a qual ela é pecadora. Mas eu não vou entender que agora em mim tem a natureza de Cristo. E que eu posso sim dominar o pecado. Eu posso sim ter uma vida plena aqui nessa terra como filho de Deus. Aperfeiçoando a cada dia mais como filho. Por quê? Porque eu tenho a essência do céu dentro de mim. E não é a essência da terra. Eu sou filho de Deus. Carol, meu tempo, por favor. Quanto tempo? Falta 5. Essa paternidade, ela é altamente necessária quando ela é entendida. Bom, eu li com vocês Lucas capítulo 11, versículo 5. E aí, alguma coisa que está falando aqui também no livro, né, que nós falamos aqui, há uma revelação maravilhosa aqui. Esse texto, eu vou ler aqui, e o que eu vou ler, muitas coisas eu já até falei. Esse texto fala de um amigo que recebeu outro amigo em casa, então ele foi até a casa do outro amigo e pediu 3 pães emprestados, pois não havia nada para oferecer ao visitante com fome. E aquele amigo, dentro de casa de noite, disse que não podia atendê-lo, porque já estava deitado com os filhos e a porta já estava fechada. Ou seja, você ser amigo de Deus é muito bom, mas filho de Deus é muito melhor. Aquele pai quis dizer que ele era importante para ele, mas mais importante ainda eram os seus filhos. E o amigo insistiu tanto, mas tanto, que acabou sendo atendido. E assim muita gente se faz com Deus, chega a importunar e até recebe, mas não precisava ser dessa forma, porque já estamos num lugar de intimidade com Deus, não precisamos importunar. Isto é, tudo que o Pai tem já é nosso. Se eu pagar o preço, eu vou orar, eu vou pagar preço. Deus dá, aquilo é bom. Mas esse não é o comportamento de um filho. Pague preço para você, sabe? Você quer pagar preço? Você quer orar com força mesmo? Você quer jejuar com força mesmo? Você quer monte, quer madrugada? Faça isso tudo para que o Espírito Santo revele que você é filho. Porque quando você tiver a revelação plena que você é filho de Deus, você vai entender que não precisa fazer tanto esforço assim. E tudo que você vai fazer depois, que é continuar tendo todo esse tempo em ambiente de oração, de jejum, de consagração, não é mais para ter nada de Deus, mas é para relacionar com o Pai que já te deu tudo. É para conhecê-lo mais, para ter mais sabedoria, intimidade, relação com Ele, intimidade na profundidade mesmo com Ele. É para isso. É para isso. Você vai entender que a oração é muito pouco para pedir. É quase nada para pedir, e sim para relacionar e interceder por outros. Pedir sim, mas a favor daquele que ainda não conhece o Deus que você conhece. Querido, isso é tremendo. Sabe essa aula aqui, essa aula de hoje? Posso dizer algo para você? Às vezes a gente não dá valor no que tem valor, mas essa aula para mim paga o curso. Só essa aula paga o curso. É só você dar valor naquilo que tem valor. E quando eu falo isso, eu não falo isso para minha glória, para a glória dele. E segundo, pastor, então
tudo que você está recebendo de graça, você me vendeu. Querida, eu não te vendi o que eu aprendi. Eu não te vendi o que Deus tem para nós, que é a graça. Eu vendi para você o trabalho. Eu não vendi para você o conhecimento, a graça. Isso não se vende, é de graça. Mas é um trabalho. Você não tem noção o trabalho que deu para esse livro ficar pronto. Você não tem noção o trabalho que deu para esse curso ficar pronto. Você não está vendo por trás todo o trabalho que foi feito. Então, eu não vendo a graça. A graça, ela é de graça. O conhecimento, ele é de graça. Ou melhor, o conhecimento, ele é de graça quando revelado, mas tem um alto preço quando ele é investido. Por exemplo, você comprou esse curso, é um investimento. Então, eu pago para adquirir o conhecimento. Eu pago para adquirir o conhecimento. Que a graça, para mim, é de graça. Deu para você entender? Então, quanto mais eu invisto em conhecimento, eu descubro que eu não devo nada para Jesus. E que Ele não me deve nada, que já está tudo pago. E que Ele pagou sem querer que eu pague. Ele me deu de graça. Entende? Então, assim, tudo que se paga aqui são investimentos de homens mesmo, que são feitos para que esse livro chegasse até você, para que esse curso chegasse até você, mas tudo que Deus tem para você e para mim é de graça. E que nós estamos aqui para trazer essa luz. E essa aula bem entendida te leva para um outro nível de relação com Deus. Deus não te chamou para ser um religioso na igreja. Deus te chamou para ser filho da família dele. Deus é bom e até a nossa próxima.